Olá, eu me chamo Rômulo Frois, sou cantor, compositor, produtor musical. Estou aqui para apresentar essa videoaula, para a qual dei o nome de Ao Pé da Letra, uma introdução à história da letra de canção na música brasileira. Eu vou fazer um brevíssimo histórico, dando um pouco conta de todas as transformações acontecidas ao longo do século XX e nesse século XXI, e dando conta da importância da letra de canção e da canção propriamente na formação cultural do nosso povo, né? Um país onde se lê muito pouco, um país com graves defasagens de formação de projetos educacionais e de políticas culturais ao longo de toda a sua história, a letra de canção, a canção popular ocupou um lugar central na vida brasileira, um lugar onde as pessoas tinham acesso à literatura, se a gente considerar letra de canção próximo da poesia, e tinha acesso à arte, tinha acesso a uma produção que falava sobre o país, que discutia sobre o país e falava das misérias e das alegrias e, de certo modo, formatava a ideia de país que a gente construiu ao longo das décadas e ao longo dos séculos, a ideia de um Brasil muito ligado à canção popular. No Brasil, a canção popular ocupa um lugar tão grandioso e tão central na formação cultural de todos nós que uma velha discussão sempre vem à tona de tentar diferenciar letra de canção ou poesia. Ou muitas vezes assim, essa letra de canção é tão grandiosa, é tão bonita, tão bela, que ela é parente da poesia, como se poesia também fosse algo na hierarquia para além da letra de canção. Então, eu quero, para além de discutir sobre isso, se letra de canção é ou não poesia, eu já digo que eu acho que não é. Letra de canção é letra de canção, poesia é poesia. Eu vou explicar também os motivos pelo qual eu acho isso. Um aspecto que me chama muita atenção, que transformou a música brasileira ao longo dos anos, tem a ver com a técnica de gravação. Os primórdios da gravação era chamado de gravação mecânica, porque era uma tecnologia muito rudimentar ainda, onde o intérprete tinha que cantar numa espécie de um cone. Esse cone fazia vibrar uma membrana, essa membrana vibrava uma agulha que sulcava um disco de cera, de goma laca. E aí, ao sucar esse disco de cera, essa era a matriz para prensar o disco. Para fazer essa agulha sucar, o cantor tinha que ter voz, tinha que ter fôlego. Então, é a época dos grandes cantores, dos cantores operísticos, de Vicente Celestino, de Francisco Alves, de Orlando Silva. A época desses grandes cantores de voz do peito, né? Talvez o paradigma maior é o Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil. Ele tinha esse epíteto e ele conta no documentário, já nos anos 50, para o Museu da Imagem do Som, que para cantar naquela época tinha que ter fôlego, tinha que ter, porque você precisava sulcar a tal cera. O que acontece com a letra de música nesse caso? Como as melodias são todas operísticas e os intérpretes têm uns recursos muito exagerados de voz, vozes muito potentes e quase barrocas, obviamente que as letras, os letristas, os compositores acompanhavam esse movimento. Era difícil fazer uma letra menos, entre aspas, poética, uma letra mais próxima da fala da rua, porque a melodia, porque o modo como o cantor cantaria levaria para outros lugares. Que outros lugares são esses? É a era dos chamados beletristas, dos cantores, dos letristas, dos compositores querendo soar como poetas, inspirados em Olavo Bilac, o poeta oficial da época. Então, por exemplo, um recurso muito usado são as conjugações, as pessoas e as inflexões verbais, quase sempre na segunda pessoa.
Então, ao invés de falar simplesmente me recordo, fala recordo-me. Ou ao invés de falar me disse, é disseste-me. Uma gravação de 1915 de uma canção que se chama Flor do Mal, de dois compositores que se chamam Santos Coelho e Domingos Correia, é um exemplo claro disso. Vicente Celestino cantando essa canção, que é toda num tom muito alto, num tom muito exagerado e muito emocional. E a canção acompanha esse tom emocional. É uma canção de letra muito hiperbólica, muito cheia de adjetivos. Por exemplo, hipócrita fingido coração. Tem uma espécie de inversão do verso. Ao invés de falar que o coração é fingido e hipócrita, ele é o hipócrita fingido coração. É o titânico chacal. Essa coisa, essa figura do adjetivo titânico. Não basta só o chacal. Além de ser um chacal, ele ainda é um titânico. Então, é uma época de muitos exageros, porque acompanhava o intérprete, acompanhava esse cantor. E esse procedimento, que era um procedimento mecânico, que era preciso para esse intérprete cantar a plenos pulmões, como dizia Vicente Celestino, sulcar a cera, e a canção tinha esse tom melodramático, esse tom mais barroco, esse tom mais poético para alguns e elevado, e os chamados beletristas. Um pouco mais tarde, algumas décadas mais tarde, chega a gravação elétrica. E aí os recursos já são outros. Hoje já existe um microfone, já não era mais preciso ter força para sulcar a tal matriz. Então é a era, por exemplo, onde os compositores passam a poder cantar com mais facilidade. Não que eles já não cantassem anteriormente, mas eles poderiam cantar com a voz deles. Então Noel Rosa, Senhor, Lamartine Babo começaram a gravar. E como eles começaram a gravar, eles poderiam gravar, eles cantavam na voz pequena deles, eles cantavam também sobre o que eles viviam, né? Não precisava mais ter uma voz muito potente. Então você muda o texto para isso também. Então Noel Rosa pode contar da vida dele. O assunto não é mais o titânico chacal. O assunto é o gago. O assunto é o garçom no botequim. Por conta dessa inflexão, por conta desse modo de cantar que já não é mais um modo operístico. Então a canção brasileira é a chamada Era de Ouro da canção brasileira, coincidentemente com a Era de Ouro do rádio, e também o acesso ao rádio populariza esses compositores, e também é quando chegam os chamados cantores de pouca voz. Cantores de pouca voz, na verdade, eram cantores que se acostumaram e que aprenderam a gravar com um microfone, que entenderam que não precisava gritar a plenos pulmões mais. Mário Reis é o grande paradigma desses cantores. E Mário Reis logo começa a gravar esses compositores, os chamados compositores do morro, né, os compositores de samba, e especialmente a turma do Estácio, um grupo de compositores e de musicistas que estavam revolucionando a canção brasileira, estavam dando fundações à canção brasileira. Ismael Silva, Bide, Marçal, Baiaco, estavam construindo instrumentos, criando escolas de samba, toda uma revolução, não só na canção brasileira, mas também na sociedade brasileira. Tem início com essa turma do Estácio. Uma gravação muito famosa de Mário Reis é uma linda canção de Bide e Marçal, que se chama Agora é Cinza, de 1934, ou seja, 20 anos depois daquela gravação do Vicente Celestino. Você já percebe a diferença. E o que ele canta? Ele canta a linguagem do Rio de Janeiro, a linguagem da rua, a fala cotidiana, a linguagem coloquial de Bide e Marçal. Então versos como, ao invés de disseste-me, ó flor do mal, passa a fazer sentido cantar coisas como você partiu de madrugada e não me disse nada, isso não se faz, me deixou cheio de saudade e paixão, eu não me conformo com a sua ingratidão. Versos muito simples associados a uma melodia lindíssima e a uma instrumentação muito inventiva
que aproximava cada vez mais a canção brasileira do povo brasileiro, e essa prosódia, esse modo de escrever letra, avançava cada vez mais para uma letra que finalmente poderia se chamar letra de canção brasileira. Avançando rapidamente, mais uma vez, nessa nossa breve introdução à letra de canção, à história da letra de canção, a gente chega à Bossa Nova, um momento importantíssimo para a história da canção brasileira e o surgimento do João Gilberto, né? João Gilberto, ainda associado aos cantores de pouca voz, muito associado ao Mário Reis, por exemplo, só que o que ele promove e o que ele inventa é muito diverso daquilo tudo. A sua voz agora não é desassociada do violão. O modo como ele canta e toca violão ao mesmo tempo e o modo como ele divide essa letra e adianta e atrasa em pontos específicos faz compreender essa letra de um outro jeito. Tanto que João Gilberto ele não só muda a música do presente e a música do futuro, como ele também muda a música do passado. João Gilberto é responsável por gravar compositores e dar outro status a compositores, como Geraldo Pereira, depois que ele começa a gravar suas canções. Você ouve diferente as letras de Wilson Batista, de Dorival Caymmi, para falar alguns compositores que João Gilberto gravou e cantou, ouve de um modo diferente por conta de sua interpretação. Então aquelas mesmas canções que já tinham uma linguagem coloquial, elas ainda continuam tendo essa linguagem coloquial com uma prosódia diferente, que caminha a partir daí para um outro lugar. A gente está vivendo um momento de puro otimismo no Brasil, a época JK, Brasil campeão do mundo no futebol, a maior euforia no país inteiro, e a Bossa Nova um pouco traduz isso em suas canções, um Brasil idílico, a gente sabe, falsamente idílico hoje em dia, mas ainda assim um Brasil que existia mesmo, o Brasil do Niemeyer, o Brasil do JK, um Brasil, né? Não todo o Brasil, e esse Brasil fanista, esse Brasil não fanista, mas otimista, ligado no lema da Bossa Nova, né? O amor, o sorriso e a flor. Então ele gera letras otimistas, gera letras muito românticas, de um romantismo exacerbado, mas diferente daquele da década de 30 e 40, ainda que tenha assim canções de amor muito derramadas, sobretudo Vinícius de Moraes, mas elas são, por conta de Tom Jobim e de João Gilberto, por conta de sua interpretação, elas não são melodramáticas, elas são ainda contidas. Então tem um jeito de cantar brasileiro novo. João Gilberto inaugura um novo jeito e que é um jeito que o Brasil é reconhecido ainda hoje em todo o mundo, né? Então essa linguagem coloquial ela ainda se faz e ela se amplia com o otimismo desses anos 50. Tudo parecia ir bem no Brasil, pelo menos no Brasil oficial, até que chegamos aos anos 60 e temos a inflexão maior na nossa história, talvez, que é o golpe militar de 1964. Na década de 60, uma coisa muito importante acontece. Para além dos recursos de gravação que vão evoluindo e vão mudando o modo de cantar, o modo de tocar e, por conta disso, o modo de escrever, tem também a mudança na difusão. Se antes era o disco, a mídia pelo qual o compositor se apresentava, depois passou a ser o rádio, agora nos anos 60 a TV tem papel fundamental. Com a chegada da TV, uma coisa acontece, a música passa a ser visual. Então aquele cantor do rádio agora se apresentava na TV. É a era dos festivais, é a era dos programas de música. Então tem uma relação entre público e artista que vai para além do fã, vai para a torcida, vai para a competição entre artistas e vai também por uma espécie de cobrança de seus fãs, por uma tomada de posição. Tudo isso se mistura com o golpe militar, tudo isso se mistura por um contexto histórico, político muito forte. Então os artistas, os compositores, para além de fazer uma bela música, para além de cantar o amor, o sorriso e a flor, deveriam cantar também as coisas pelo qual o Brasil estava passando. Então, canções, não que não tivessem canções políticas anteriormente, tudo que eu falo que a partir de agora se aprofunda, desde antes tinham, mas neste momento passa a ser
quase uma espécie de regra. Então, nos anos 60, a indústria cultural se solidifica no Brasil, então compositores como Caetano Veloso vai também dar conta disso na sua música, vai falar de coisas da indústria cultural, vai falar do posto da Shell, então palavras, vai falar da Brigitte Bardot, palavras incomuns até então a canção brasileira entram nesse discurso por conta do golpe militar e por conta do AI-5 em 68, o acirramento da censura. Passa-se a ser preciso escrever sob metáforas, então as metáforas funcionam para dar conta de um país, para dar conta do que está acontecendo. A canção popular passa a ser uma espécie de veículo de comunicação, nem que sejam por mensagens cifradas, por mensagens codificadas. Amanhã vai ser outro dia. Esse verso é para além de só dizer que amanhã vai ser outro dia. Então, a canção brasileira é tomada por essa questão política e por essa necessidade de driblar uma censura. A canção manifesto do movimento tropicalista dá conta um pouco de tudo isso. Tropicália, Caetano Veloso vai falar da história da música brasileira, vai falar de Carmen Miranda a Roberto Carlos, ele vai usar o romantismo de José de Alencar e do romance Iracema, mas também vai fazer procedimentos de poesia concreta dos irmãos Campos, então versos como Viva Iracema, mamá, Viva Ipanema, mamá, Viva Carmen Miranda, dá. Então é o Caetano Veloso botando tudo dentro da canção. Os anos 60 e o movimento tropicalista é uma espécie de salvo-conduto para se tratar de tudo na canção. Se tinha algum assunto que não cabia numa canção popular, que não cabia numa letra de música, os anos 60, o golpe militar, a TV e a indústria cultural põem isso por terra e uma grande explosão de assuntos e de desejos e de mensagens e de conversas e de propostas e de posicionamentos entram em ação na letra de canção da música brasileira nos anos 60 e a partir daí até os dias de hoje. Então, após essa implosão, né, desses assuntos, uma discussão ainda permanece, né? Letra de canção e poesia, né? Essas fronteiras são borradas, já eram borradas e ficam ainda mais borradas com a Tropicália, assim, né? Mas sempre que se diz que letra de canção é poesia, é para enaltecer a letra de canção brasileira, que é feita desde poetas, como o caso mais emblemático, Vinícius de Moraes, até compositores semi-letrados, muitas vezes analfabetos, caso dos grandes sambistas, de Cartola, de Nelson Cavaquinho. Então, como é possível Nelson Cavaquinho e Cartola, com pouca educação, escrever letras tão belas? Então, para isso, eles são poetas. Em certa medida, são poetas. Mas letra de canção tem uma dependência de uma coisa que se chama melodia. Ela não existe sem essa melodia. Você vai dizer que um poema tem a sua música. É verdade, um poema tem a sua música, mas ele existe sem música. Ele existe só no papel. Uma letra de canção não existe só no papel. A letra que há pouco eu li, Agora é Cinza, que é uma canção lindíssima, quando você só lê a letra sem a grande melodia de Bide Marçal, ela perde muito significado. Ela só faz sentido. O caso mais emblemático talvez disso seja Dorival Caymmi. Se você fale simplesmente o mar quando quebra na praia é bonito, e você só lesse isso no papel, talvez você não achasse uma grande poesia. Mas quando Dorival Caymmi canta com aquela sua voz, aquela linda melodia, esse status de letra de canção alcança outro nível. Eu quero dar 2 exemplos aqui dessa ligação entre letra de canção e poesia. Então, primeiro eu vou falar de uma letra escrita pelo Caetano Veloso para uma melodia que já existia. João Donato escreveu The Frog, lançou essa canção instrumental e alguns anos depois, o Caetano escreveu Arran, escreveu a letra para aquele tema instrumental do João Donato. João Donato é muito conhecido, muito característico, seus temas muito percussivos, muito simples do ponto de vista melódico, simples no sentido de serem melodias muito curtas, mas são muito sofisticadas.
São melodias quase monossilábicas, tanto que toda vez que alguém põe uma letra para o João Donato, as letras são muito recortadas e muito com versos quase monossilábicos, que tem a ver com a rítmica do piano do João Donato. Então, quando o Caetano vai escrever a letra para Ram, quase que vira uma espécie de poema, e aí vamos falar de poema concreto. Porque são coisas muito... coro de cor, sombra de som, de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim serei feliz, de flor em flor, de samba em samba, em som de vai e vem. Percebe que mesmo lendo tem uma prosódia, tem um flow, para usar uma linguagem do rap, já tem um flow que é o Caetano seguindo à risca a métrica do João Donato. Quando ele segue à risca a métrica do João Donato, a música do João Donato vem para a letra do Caetano. Ainda que eu não cante ela aqui, ainda que eu só leia coro de cor, sombra de som, de cor, de mal me quer, de bem me diz, parece que eu estou quase cantando a canção dele, né? Então, o Caetano escreve uma letra que ele só escreveria para aquela melodia. Não sei se ele escreveria um verso como coro de cor, de mal me quer, de bem me diz, se ele simplesmente escrevesse essa letra do nada. Ele só escreveu coro de cor, de mal me quer, de bem me diz, porque a melodia lá do João Donato indicou isso para ele. O caso contrário, que é botar música em poema. Temos muitos exemplos, né? Jardim Macalé é famoso por isso, de musicar poemas de Wallis Salomão, de Torquato Neto, de Gregório de Matos. E eu escolhi aqui um exemplo pela provocação do Chico Buarque, que é o Morte Severina. A provocação é porque João Cabral era sabido e era explícito, e ele falava que ele detestava música, ele não gostava de música. A única música que ele dava um pouco de conta era a música flamenca, por vários motivos. Então, quando Chico Buarque é convidado para fazer a trilha musical de uma peça baseada no poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, é curioso notar que Chico Buarque, sabendo já do não apreço por música de João Cabral e lendo o poema de João Cabral, aquele poema absolutamente rigoroso, essa história de não gostar de música influenciava na escrita do João Cabral. Era uma escrita muito seca, muito precisa, muito rigorosa, sem arestas. Então não deixa de ser curioso que a música que Chico Buarque encontrou dentro daquilo foi as chamadas encelenças, que são as canções de rituais funerários, sobretudo no Nordeste brasileiro. Canções e versos e ladainhas entoadas por carpideiras. Então é curioso como aquele poema seco, aquele poema que fala do agreste brasileiro, que fala das agruras do agreste brasileiro, o Chico tenha encontrado dentro daquilo uma melodia que remete a essa canção. Isso diz muito sobre a música que existe dentro do poema de João Cabral. João Cabral depois admitiu que por causa de Chico Buarque o poema dele ficou muito mais conhecido, mas ainda assim ele continuava achando que não era qualquer texto que podia receber um tratamento musical adequado. Ele tinha muitas rixas com Vinícius de Moraes. Ele achava que Vinícius de Moraes, ao sair da poesia, da grande poesia, e cair na letra de canção, diminuía o seu talento, diminuía a sua importância. Mas eu quero dizer que é isso. Para mim, letra de canção não existe sem a sua melodia. Ela só foi escrita, aquele verso só foi escrito daquele jeito. O mar quando quebra na praia é bonito por conta de uma linha melódica criada antes ou junto dele. E quando você põe música num poema já escrito, você transforma ele em outra coisa, porque a musicalidade daquele poema pode ser outra. Não só pode ser outra, como pode ser muitas. Cada melodista que pegar um poema específico e jogar alguma música ali, nunca essa música vai ser repetida. Então, essa música invisível do poema é só dele. E ele existe no papel, ele existe só lendo. Letra de canção pode funcionar só lendo, mas ela funciona mesmo com a melodia, ela funciona mesmo cantada.
Como eu venho falando aqui ao longo desse vídeo, essas barreiras, essas fronteiras entre literatura, canção, poesia, letra de canção, assuntos a serem tratados numa canção, elas foram sendo borradas ao longo do século XX. E no final do século XX, com a reabertura, com o fim da ditadura, acontece mais um movimento que é uma espécie de explicitação de tudo. Um desejo, o fim da censura, traz um desejo de falar das coisas mais abertamente, não mais sob metáforas, mas de um modo mais explícito. O movimento chamado B-Rock, do rock brasileiro dos anos 80, então canções muito políticas, que o título já trazia o assunto, né? Que país é esse? Ou movimentos movimentos comportamentais, para além dos musicais, é óbvio, mas de uma certa explicitação sexual. Então todas as danças surgidas juntos com o movimento do axé. Então é a dança na boquinha da garrafa, é o tchan. Então os assuntos das letras ficam mais explícitos, sejam políticos, sejam comportamentais, sejam sexuais, e tudo segue uma lógica da indústria cultural, uma lógica mercadológica. Então, assim, os artistas e a indústria musical percebia que era o momento das danças. Então era a dança do carrinho de mão, dança da boquinha da garrafa, e por aí vai. Então uma lógica de repetição. E por isso mesmo que o final dos anos 90, o final do século XX, dos anos 90 até a mudança do século, é o momento da segmentação. Agora é o pagode, agora é o axé, agora é o sertanejo, agora é o rock, cada um à sua vez. Não mais era a MPB, que falsamente parecia dar conta do Brasil. Então o Brasil se esfacela, vira muitos Brasis. Então é o Brasil sertanejo, é o Brasil do forró, é o Brasil do rock, é o Brasil do axé, cada um no seu nicho, todos cooptados pela indústria musical. E essas letras vão seguir, vão dar conta disso. Elas vão ser mais políticas no rock BR por conta de um comportamento do rock, que se espera do rock, vão ser mais sexuais e mais libidinosas por conta da música de dança. Elas vão ser mais falar de um Brasil que não mais é o Brasil do litoral, é o Brasil do interior, por conta do sertanejo, mas também já não é mais o sertanejo de raiz, aquele sertanejo bucólico, é o sertanejo urbano, é o sertanejo das capitais. Ou seja, tudo isso vai influenciar na canção brasileira e na letra de canção. E voltando a falar de difusão, um outro momento vai ser fundamental e vai mudar tudo na música brasileira e obviamente na letra de canção, que é o advento da internet. E que é a possibilidade de se gravar um disco em casa e a possibilidade de se divulgar o seu trabalho sem ter que ter a mediação da indústria. A produção, a gravação, a quantidade de trabalhos e de artistas de todo o país, da sua casa, do seu canto, lançando coisas que ele queria lançar, falando e cantando e escrevendo do jeito que ele queria escrever, porque ele tinha acesso a botar o seu trabalho na rede sem mais ter o filtro da gravadora. E isso vai acontecer, obviamente, uma mudança na lírica, uma mudança na letra de canção. Talvez o aspecto que eu mais me chama a atenção com essa liberdade de produção, com essa possibilidade de para qualquer um produzir, é uma espécie de via de mão dupla dessa comunicação entre o público e o artista. Como eu falei, se nos anos 60 começa a ter uma importância o que o artista fala, o posicionamento do artista, agora esse posicionamento continua sendo importante, mas ele, como assim não dava conta lá atrás, ele continua não dando conta da diversidade e da complexidade que é o nosso país. Então agora o público também, ele não quer mais uma voz que fale por eles. O público quer falar, o público quer produzir. Seja produzindo efetivamente mesmo, gravando discos, publicando livros, fazendo filmes, seja dando a sua opinião, exigindo do artista uma posição, exigindo que esse artista dê conta dos novos caminhos,
do novo comportamento. Então tem uma relação de mão dupla muito mais forte. Um artista hoje, um letrista hoje, quando vai escrever uma letra de canção, ele tem que dar conta de muita coisa. Ele tem que dar conta dos novos modos, ele tem que dar conta do que está acontecendo no Brasil. Desse Brasil que não é mais possível, nunca foi, mas não tem ninguém dizendo agora que o Chico Buarque sabe o que precisa a nação brasileira. Ele nunca soube, ele mesmo disse isso. Mas em alguma hora, por conta da lógica da indústria, por conta da indústria cultural, ele foi o eleito a dizer isso. Agora não, agora ninguém mais diz por ninguém, cada um se diz por si. E porque cada um diz por si, essa quantidade de olhares e a quantidade de escrita e a quantidade de fala é muito diversa e é muito difícil de ser organizada, por exemplo, pela indústria cultural. Agora nós vamos falar, o momento agora são letras feministas, mas letras feministas significa 1 milhão de coisas. Tem a letra feminista das mulheres negras, tem a letra feminista das meninas jovens, tem as letras feministas das feministas históricas que já escreviam desde sempre. Então, nada mais é possível ser abarcado pela indústria cultural. Isso acontece uma explosão de criação e novos jeitos de falar. Para falar de um aspecto que atravessa toda a canção brasileira, que é o aspecto comportamental e sexual, se nos anos 60 a sexualidade estava ali traduzida e metaforizada, seja depois nos anos 80, explicitando essa sexualidade nas muitas danças, todo esse comportamento, quando chega no século XXI, para uma artista como a Linda Quebrada, para além da libertação, para além de se libertar e de poder ser quem é, sem precisar esconder, sem precisar metaforizar, essa sexualidade ela é apresentada enquanto revolução, enquanto confronto, enquanto em confronto com o outro. Então a Linda Quebrada, uma artista travesti, assim dita por ela, que tatuou a palavra ela na sua cabeça, ou seja, todo esse comportamento que vinha da dança agora é traduzido numa tatuagem na própria pele. A sua letra é uma letra de confronto, ela está falando sobre preconceito, sobre homofobia, está falando sobre transfobia, está falando sobre machismo, está falando sobre patriarcado, está falando sobre o preconceito contra a periferia, de onde ela vem, tudo isso numa letra explícita, sim, mas também aberta a outros questionamentos. Então é uma letra sexual, mas não é uma letra sexual simplesmente para ativar a libido, é uma letra sexual para confrontar, para dizer eu existo, eu estou aqui e eu sou uma artista relevante e a minha voz vai ser ouvida. Então essa possibilidade de você ser quem é, eu acho que é a grande contribuição do século XXI para a canção brasileira, e é o que fez a canção brasileira expandir para olhares e para músicas e para letras e para comportamentos muito diversos que foram deixados de lado no século XX, por vários motivos, por conta de um racismo estrutural, por conta de uma lógica de indústria preconceituosa, por conta da desigualdade brasileira. Então, se Assis Valente tinha que esconder a sua condição, tinha que esconder a sua orientação sexual e ele só era capaz de ser cantado pela voz de Carmen Miranda, um artista preto, gay, na década de 30, 40, hoje em dia a Lin é capaz de falar ela mesma, ela cantar o que ela quer cantar e ela confrontar quem quer que seja para que o corpo dela, para que a música dela, para que a pessoa dela seja inserida na história da canção brasileira e na história desse país. Então acho que letra de canção passa por tudo isso. Letra de canção ela é contaminada pelo modo de produção, ela é contaminada pelo modo de difusão, ela é contaminada pela sociedade, ela é contaminada pela política, ela é contaminada por tudo isso. Então você, ainda que escreva uma canção de amor, essa sua canção de amor pode estar contaminada por muitas coisas e podem dizer coisas diferentes, ainda não ditas. O século XXI é o século do fim do mundo,
é o século onde tivemos mais um golpe, é o século onde o planeta está morrendo, é o século onde guerras estão voltando e é o século onde tudo acabou, é o fim da canção, é o fim do cinema, é o fim da literatura. Mas quando você vai atrás de outros meios que não sejam aqueles mesmos, os oficiais, você percebe que nada morreu, muito pelo contrário, ainda está vivo e está em constante transformação e em constante reinvenção. Eu acho que a gente vive um grande momento da arte e da produção cultural brasileira, sobretudo porque ela está sendo totalmente atacada e totalmente enfrentada e totalmente relegada. E nessas horas os artistas, mais uma vez, quase como missionários, seguem adiante, seguem fazendo seus trabalhos e seguem fazendo ouvir as suas vozes, que graças a Deus não é mais uma única voz, são milhares de vozes e vozes diversas e igualmente talentosas. É só procurar. Esse vídeo aqui é só um pouquinho, é só uma porta de entrada para quem quiser ampliar mais essa discussão. Espero que seja útil para quem assistir. Foi um prazer.